CDL Uberlândia. O melhor negócio para você e sua empresa. Observamos que a Constituição de 88 definiu que os municípios devem destinar 15% e 25% de seus recursos para a saúde e educação, respectivamente. A nossa cidade tem alocado valores acima de 30% para cada uma dessas áreas. Se o custo da máquina pública consome mais de 45% da arrecadação, essa situação não é sustentável e não sobram recursos para os demais setores. Como o senhor pretende resolver esta situação? Primeiro, um dos grandes problemas, quando eu assumi a Prefeitura de Uberlândia, e aqui não tem jeito, prefeito, quem for, né, prefeito da cidade, vai ter que enfrentar isso aqui. Não tem jeito de não enfrentar o problema da saúde em Uberlândia. Qual é a proposta de cada um para a área da saúde? Eu, quando assumi a Prefeitura de Uberlândia, resolvi, né, não só porque eu queria fazer, mas é porque tem uma decisão. A saúde de Uberlândia era administrada por 3 órgãos, 3 OSs. Sociedade Paulista de Medicina dirige o Hospital Municipal. A Missão Saúde Uai Pampulha e dirigia 21 PSF. E a Fundação Manuel dos Santos administrava 6 UAIs, 4 CAPs e 26 PSF, Programa de Saúde da Família. E a Fundação Manuel dos Santos tinha uma decisão da Justiça, não foi uma decisão minha, em outubro de 2012, antes de eu assumir, você lembra que participou da transição, você lembra? Ela decidiu que nós não poderíamos mais ter contrato com quem? Com a Fundação Manuel dos Santos. Por quê? Porque a Prefeitura de Uberlândia tinha contratado a Fundação Manuel dos Santos por dispensa de licitação. A lei não permite que prefeito nenhum faça dispensa de licitação para uma instituição que não tem vocação e não tem expertise para poder fazer aquela gestão. Segunda questão, né? A Fundação Manuel dos Santos hoje tem uma dívida, né? Porque não foi recolhido nem o imposto de renda, nem o INSS da Fundação Manuel dos Santos. A dívida é de mais de 300 milhões, está na Receita Federal e um dia terá que ser paga. Um dia terá que ser paga. E esse debate na campanha eleitoral, muita gente esconde ele, foge dele, faz de conta que não existe. Mas eu estou enfrentando esse problema. O que é que fiz, então? A Fundação Manuel dos Santos tinha 94 funcionários, 3 escritórios de advocacia pagos pelo município. E hoje a FundaSUS, que nós criamos uma Fundação Saúde para cuidar exatamente da saúde, com gestão, com contrato por CLT, porque nós entendemos que você aí tem um controle maior, né, do processo. O que nós temos? Hoje ela tem 50 funcionários. E hoje ela tem, além das 6 UAIs, além das 26 equipe Programa de Saúde da Família, ela ainda administra. Criei um CAPS a mais e criei 30 equipes Programa de Saúde da Família a mais. E, além disso, nós ainda conseguimos criar 19 equipes de saúde bucal a mais. Então, o que 94 funcionários faziam com menos serviço, nós fazemos com 50 funcionários. E dos 50 funcionários, 3 são advogados que fazem o serviço de 3 escritórios de advocacia. Então, nós estamos economizando. Se não fosse isso, hoje a nossa situação seria ainda mais dramática. E nós estamos investindo pesado na atenção primária, porque se nós não fizermos, estamos saindo de casas alugadas, improvisadas para casas próprias, economizando, e tudo em bairros da cidade. Porque se nós não cuidarmos da atenção primária, nós só vamos cuidar da doença. A doença é cara. O que hoje os planos de saúde estão fazendo? Veja o que a Unimed fez. Pegou o antigo Hospital São Francisco, o que ela fez? Criou um centro para ela, porque ela não dá conta de mandar para o hospital fazer a quantidade de exame que as pessoas exigem. Então, se não tiver atenção primária, você vai o quê? Você desmonta. O que é aquilo que a Unimed já está fazendo? Atenção primária, gente. É evitar que a pessoa fique doente, senão é mais caro para ela. E é exatamente o que nós tivemos que enfrentar. E o governo do Estado não estão assumindo a parte deles na área da saúde. Se não fizerem, né, o Hospital de Clínica da UFO não pode. Nós temos que enfrentar esse problema do Hospital de Clínica da UFO, Cícero. As entidades têm que ajudar. Eles também têm que decidir qual é o modelo. A FAEPO hoje está quebrada. Então, se não é a FAEPO, qual é o modelo? Se não é a EBSER, não é empresa pública, alguma coisa tem que estar lá, porque do jeito que está o hospital, vai matar a saúde, não só de Uberlândia, mas da região. Porque ele é um hospital privado, ele é um hospital público que é de alta complexidade. Não se faz um hospital público de alta complexidade da noite para o dia. Não existe isso. Não existe um passe de mais, você constrói. Não se constrói. O que o poder público pode fazer, e é o que nós estamos fazendo. Atenção primária, é o que nós podemos conseguir fazer. Certo?
É o que nós damos conta de fazer. Isso aqui, eu briguei durante mais de 3 anos para construir o SAMU. Muita gente acha que SAMU, gente, é ambulância. Não é. O SAMU é o quê? É o serviço de regulação da urgência e da emergência. Não existe condição de fazer SAMU numa cidade só. Quem tentou fazer isso com Patos de Minas, Uberaba e outros municípios, quebraram. Tiveram que voltar atrás. Nós tivemos que montar um consórcio. Hoje são 27 municípios. Você imagina o que é aprovar a lei em 27 municípios? Dizer o seguinte, o cara quebrou um braço lá em Guriatã, por que vem para Uberlândia, gente? Ele tem que fazer em Tuiutaba. Se o cara precisa fazer uma cirurgia de vesícula em Abadias Dourado, ele não tem que vir para Uberlândia, não. Ele tem que fazer em Monte Carmelo, ele tem que fazer em Patrocínio. Lá hoje já tem estrutura e o SAMU nós já conseguimos organizar. Foi a fase mais dura, eu consegui convencer todos os prefeitos da região, acertamos. Hoje conseguimos organizar. Monte Carmelo acabou de inaugurar um hospital. Patrocínio agora regularizou, né? Vai poder fazer cirurgia também agora cardíaca e também de neuro. Por que o Patrocínio não podia fazer isso? Porque só a UF podia fazer. E agora nós vamos dividir com a região. Então agora que o negócio, a coisa mais dura, vocês vão ver a economia que Uberlândia vai ter e a região vai ter com isso aqui. Mas, Gilmar, isso aí foi um assunto que eu acho importante conversar com eles, porque nós já ouvimos outros candidatos falando sobre isso. E um dos pontos que foi bastante assim enfatizado é que o custo da ambulância mensal é que é o problema. Por exemplo, comprar uma ambulância é fácil. Agora, para você manter 200 e tantos mil por mês por ambulância. Isso não foi eu que disse, eu escutei dizendo. E aí vem a pergunta. O SAMU é de quem? Quem banca o SAMU? Como que é que funciona o SAMU? O que é o SAMU? O SAMU ele é do consórcio. Ele é bancado de que forma? Cada município contribui com 0,20 centavos por habitante, por mês, para manter essa estrutura. Além disso, metade do dinheiro vem pelo consórcio, a outra metade vem 25% do Estado e 25% da União. Certo? Então, a fase mais dura nós já fizemos. Montamos já toda a estrutura. Fizemos aonde? No Corpo de Bombeiro. Todas as bases estão montadas nos Corpos de Bombeiro, daqui e da região, onde vai ser instalado isso aqui. Quer dizer, então, que aquele serviço de socorro que o Corpo Bombeiro tem, quer dizer, aquele emergencial, faremos o juntos. SAMU vai tomar o lugar dele ou não? Não. É uma coisa separada da outra? Não, fazemos juntos. Tanto é que a central da regulação está lá na RISP, não na RISP. Seria bom se vocês pudessem ir lá um dia visitar. Vai cair tudo na mesma central. Qual é a central? A central do município de Uberlândia. Nós já pagamos a central, gente. Uberlândia já paga a central de monitoramento, do vídeo monitoramento. Já paga pelo município de Uberlândia. Nós só agregamos o quê? Um serviço a mais. Porque o que... Com o mesmo dinheiro, gente. O que mais assustava os moradores, em geral, era o seguinte. Por exemplo, teve um caso específico de um candidato a deputado estadual que foi eleito, que eu não vou citar o nome, que ele foi uma vez aqui em Canápolis, uma cidade próxima, né? E ele chegou no município de Canápolis, justamente para angariar votos, e disse o seguinte: olha, eu consegui do Estado um presente aqui para a cidade e tal. Todo mundo ficou olhando. Aí ele tirou lá uma fita, era uma ambulância, né? Aí todo mundo falou assim: ó, tá dando uma ambulância aqui para a cidade de Canápolis? Lógico, aí você enche a ambulância com os doentes e manda para Uberlândia, né? Esse era o mote da época. Aí vem a história. A preocupação de todos é justamente esse custo. Se você tem várias cidades na região, se todo mundo vier aqui em Uberlândia se tratar, como você mesmo já colocou, que provavelmente vai ter lá hospitais próprios em cada cidade, que não vai precisar de haver esse volume vindo para cá, essa situação minimiza. Porque realmente é assustador hoje a situação daqui, considerando o volume de pessoas que estão lá tentando ser tratadas e não conseguem, em relação a 10 anos atrás, sei lá, que isso não ocorria. Essa é a pergunta que fica, né? Sim, mas a grande questão é que muita gente está falando muita coisa sem saber o que está falando. Eu trabalhei 3 anos nisso, para organizar. Porque ou nós trabalhamos com coisas para frente, ou eu, particularmente, não sou daqueles que faço política só para o momento. Quando nós começamos a discutir a expansão do campo da universidade, eu apanhei muito. Hoje vai lá em Tuiutaba, vai em Monte Carmelo e vai em Patos. Como é que é? Como é que seria Tuiutaba hoje se não fosse o campo da UFO? Uberlândia não perdeu e lá também não perdeu, todo mundo ganhou. Hoje, ou nós dividimos, ou nós vamos ter problema. Não dá para trazer tudo para Uberlândia. Então, o SAMU, na verdade, é a montagem da regulação. E Tuiutaba agora tem que ter responsabilidade. Não pode ficar tudo em Uberlândia. Só que aí tem uma diferença. E Tuiutaba vai receber
vai receber mais gente. Só que Tutá vai ficar com uma parte do dinheiro também. Uma parte desse dinheiro que hoje vem tudo para Uberlândia vai ficar em Tutaba. Não vai ficar aqui também, não. Porque o dinheiro da saúde, gente, é compartilhado. O Hospital de Clínica da UFA, ele recebe, por mês, 10 milhões e 200 do fundo do município de Uberlândia, para cuidar da alta e média complexidade. Ele recebe, dos outros municípios da região, mais ou menos mais 5 milhões. Por isso que o pessoal vem para cá, gente. Não vem de graça. As pessoas pagam. Pagam para isso. Então, o SAMU vem fazer o quê? Nós vamos trabalhar, muita gente diz que nós vamos brigar com o bombeiro. Você viu que o bombeiro mudou, o novo comandante que está aí, porque isso aqui vai ajudá-los. Porque é o seguinte, o SAMU, por exemplo, se uma mulher está grávida, vai ganhar neném, ela precisa de um socorro, vai ligar para o bombeiro ou vai ligar para o SAMU? O SAMU, porque o SAMU tem já o médico e a enfermeira que vai cuidar dela. Quer dizer, de certa forma, desafoga até um pouco o trabalho do bombeiro, seria isso? Melhora o trabalho do bombeiro e melhora também. Agora o cara tem um acidente, quem é que vai lá socorrer? O bombeiro. Só que o SAMU vai junto, por quê? O bombeiro tira o cara, mas quem vai entubar? O bombeiro dá conta de entubar uma pessoa? Então vejam bem, gente, nós hoje estamos perdendo vidas, porque o bombeiro, até ele tirar a pessoa, pegar ela, ele imobiliza e leva para o hospital para começar o procedimento, 15 minutos, meia hora na vida de um acidentado faz diferença. É isso que nós precisamos entender. E é esse trabalho que nós estamos fazendo. Agora, o grande problema é a UFO, na questão do SAMU. Porque com o SAMU nós vamos acabar com uma coisa que existe hoje no Hospital de Clínica da UFO. E eu estou tendo coragem de enfrentar, e estou apanhando por causa disso. Que é o seguinte, todo mundo sabe que tem professor na universidade que tem consultório fora. Ele faz a consulta. Com o SAMU isso vai acabar. Vai ter uma porta de entrada só na universidade. Porque o Hospital de Clínica da UFA ele é um hospital público e que presta serviço. Ele é um hospital escola é uma coisa, agora, e tem a outra parte do SUS. A parte do SUS quem tem que controlar é o gestor do município. É o gestor do município, que é o gestor da saúde, que é o secretário de saúde. Esse debate muita gente não queria fazer, mas eu, como prefeito, estou tendo a coragem de fazer. Pergunto como é que os outros estão enfrentando isso. Ah, não sei o quê, porque muita gente nem entende que direito que é SAMU e começa a falar. Ok. Vivo isso um pouco de perto, estou lá dentro, mas esse é um desespero bastante complicado. Há 4 anos atrás, o Alfredo tentou moralizar aquilo lá e acabou sendo praticamente expulso, né, da reitoria da universidade, exatamente pelo canal do hospital. Então, realmente, o corporativismo médico de enfrentar aquilo ali não é uma tarefa fácil. Mas, dentro dessa linha, eu gostaria de perguntar para o senhor, porque realmente o esclarecimento sobre o SAMU está sendo muito bom aqui. Mas o que é que está faltando? A gente acompanha pelo noticiário, a gente acompanha pela imprensa aí. A minha área de trabalho é finanças públicas. A gente vê que o município realmente tem feito um esforço de gastar cada vez mais com saúde. Né? Se a gente botar um gráfico aqui em 10 anos, a gente vê que realmente no período do senhor se gastou mais com saúde em relação ao período anterior. No entanto, o que está faltando que... Perdão, o que está faltando que a sensação, de repente, não tem sido exatamente proporcional ao nível de investimentos que o senhor tem apresentado aqui para nós? Primeiro porque eu resolvi cuidar da atenção primária. A atenção primária, as pessoas não tinham noção do que era. Porque a pessoa estava acostumada ao quê? A ir na UAI, médico e remédio. Essa era a lógica. E tem vereador que falou para mim, prefeito, se não for médico e remédio, eu estou fora. Falei, então eu sinto muito, você pode ficar fora, porque eu não vou te dar consulta para você poder atender, pôr gente na frente para poder atender, para fazer política. Nós vamos fazer o quê? Atenção primária, cuidar da base. O Uberlândia tinha 32% de cobertura, hoje tem 53% de cobertura. A UAI do Roosevelt era considerada a pior UAI de Uberlândia. Por quê? Porque lá só tinha 4 equipes de Programa Social da Família. A região sul, onde o Sol da Terra estava, era considerada o quê? As melhores UAIs. Por quê? Porque tinha 21 PSF. Evidente que lá ia ser melhor. Se tem uma atenção primária melhor estruturada, eles vão ter um atendimento melhor. Porque o Sol da Terra é melhor? Não, eu considero eles excelentes. São profissionais, é uma instituição séria, muito boa. Mas o problema é a atenção primária. Quem Gilmar, fala do Roosevelt agora? Só um parênteses aí. O que é atenção primária? Atenção primária é você fazer o quê? Garantir que a pessoa, o agente de saúde vai na sua casa, saber qual é o seu tipo, qual é o seu problema, marca as suas consultas, vai te dar orientação com relação a diabetes,
problemas crônicos, te orientar a fazer caminhada. Então, na atenção primária, você recebe toda essa orientação. Tá certo? É a prevenção, né? Exatamente. É como se fosse um médico de família, indo lá fazer a Exatamente. visita e, É evidentemente, mostrando que tem que escovar os dentes, tem que exato. ter Porque a bons saúde hábitos, bucal, etc. Por e que tal. nós aumentamos a saúde bucal? Melhoramos o quê? Porque a saúde começa pela boca, gente. Já viu quando uma pessoa tem dentes caídos, nem ri, ela não ri, está com vergonha? Então nós tivemos que ampliar. Então isso está... Agora, para você fazer isso, aí as UAIs como fica o quê? Lotado, porque a pessoa só está acostumada o quê? A ir lá na UAI. Aí a imprensa só fala do quê? Da fila, ela não fala do que está acontecendo. Eu apanhei muito esse ano, né? Todo mundo dizia, e a imprensa, pode pegar, eu pego os recordes de jornal e da televisão, eu tenho tudo guardado. Eu sou professor de história, um dia eu vou contar essas coisas. Todo mundo dizia que eu tinha que pôr fumacê na cidade de Uberlândia por causa da dengue. Fumacê, fumacê, fumacê. Uberaba estava com fumacê, Juiz de Fora estava e Belo Horizonte. Esse ano, nós tivemos quantos casos de dengue em Uberlândia? 7.800. Uberaba teve 14 mil. Juiz de Fora teve 40 e tantos mil casos. Belo Horizonte teve quase 400 mil casos de coisa. O que nós fizemos? Participação de vocês, gente. Educação, fomos para dentro das escolas, chamamos os empresários, chamamos a Igreja Católica, chamamos a Igreja Evangélica, fizemos um grande trabalho de mobilização, tivemos uma economia enorme. Infelizmente, 2 pessoas morreram. Uberaba 9, Juiz de Fora 39 e Belo Horizonte 43. Se eu tivesse seguido a linha da pressão da imprensa, só que depois ninguém reconhece. Todo mundo sumiu com o assunto da dengue. Eu lia no jornal, o Correio, por exemplo, quase todo dia. Essa semana o Uberlândia entra em epidemia. Uberlândia entra em epidemia. Depois não entrou, todo mundo sumiu com a matéria. Então, eu particularmente não fico preocupado com isso. Eu estou preocupado com o futuro. As pessoas, alguém tem que ter coragem de enfrentar isso e deixar uma marca. Então, é isso que eu espero, poder reduzir. Agora, na área da educação, eu particularmente entendo que nós trabalhamos muito. E educação infantil, eu acho que o poder público tem que assumir a responsabilidade de educação de 4 anos para frente. Tem que universalizar. Essa é uma coisa que eu sempre trabalhei. Como educador, como deputado, a universalização. Eu sou da época que ajudei a votar o Fundeb, substituição do Fundef, né, que cuidava só do ensino fundamental. Então, o Estado tem que ser responsável de 4 anos para frente. O Estado ou o município? Hã? Não, o Estado, porque, vê bem, eu chamo de Estado, desculpa, é que às vezes, noção de Estado às vezes é amplo, né? A União, o Estado e o município têm que ter a responsabilidade da educação básica. Eu acho que 2 coisas essenciais é a responsabilidade do Estado. O Estado tem que assumir saúde e educação. As outras áreas eu acho que nós temos que fazer e eu estou trabalhando nessa linha. Tá, mas aí vem a pergunta. Se por acaso o município hoje é obrigado pela Constituição a colocar 15% dos recursos na saúde e 25% na educação, esses 25%, ele definiu em que área da educação, se é 1º grau, 2º ou 3º? Sim. O município ele é obrigado, ele é responsável de 0 até o 9º ano. Eu não posso ter nenhuma escola de ensino médio, e eu não tenho, o município de Belém não tem nenhuma escola de ensino médio e nem superior. O único município que eu conheço em Minas que tem ensino superior é Contagem. É o único. Mais ninguém. Agora, ele não pode deixar de gastar 25% na educação. Aí, se ele gastar mais, ele pode pôr, os mais de 25%, ele pode pôr na educação, no ensino fundamental. Existe. Outra coisa, certo? Outra então, pergunta. A minha responsabilidade é essa. Tá, mas aí vem outra pergunta. O Estado, ele é obrigado o quê? Eu queria saber disso. Qual é o percentual que o Estado tem que usar dos recursos dele? 25%. Também? Também. Quer dizer que essa regulamentação da Constituição ela serve para o Estado também. Serve. E a União? E a União, 18%. 18%. Então, e agora a União, a obrigação da União é o quê? Ensino superior? Ensino superior e complementar o apoio para nós. E eu vejo que nós estamos avançando. Só que a educação, gente, não é um processo. Você não consegue fazer de uma hora para outra. Nós estamos melhorando no processo educacional. Nós estamos universalizando. Nós não tínhamos essa universalização, como eu coloquei para vocês. A qualidade, veja os dados que saiu agora do IDEB, o Uberlândia melhorou. Ainda não é o ideal, mas nós já melhoramos a qualidade do ensino e vamos melhorar cada vez mais. Porque nós estamos investindo forte, não estou falando eu, não. O município de Uberlândia vem num processo de melhoria da sua formação. Hoje nós temos o quê? O CEMEP, que foi criado, não foi por mim. Já vem um centro de formação já antigo. E hoje nós utilizamos no CEMEP só profissional do município.
para baratear. E hoje nós subimos de 20% para 90% dos nossos professores hoje passam por formação permanente. Isso faz com que a gente tenha uma melhora. Agora, no início você vai gastar, é um investimento, depois vai cair. Pois é, Esse aí o tem, processo. o Kels, faz aquela pergunta para ele, já que tocou nesse assunto aí de recursos, da Então, distribuição dos impostos. por Na favor. verdade é o seguinte, já que você citou agora há pouco na questão da transferência, hoje um dos maiores problemas das prefeituras, de uma forma geral, é a questão da transferência e distribuição desses impostos. Então, a terceira pergunta é baseada nesse sentido. A distribuição dos impostos no Brasil, entre os entes federados, é de 58% para a União, 24% para os estados e 18% para os municípios. E essa divisão parece inadequada, uma vez que no município é onde está o cidadão que deve controlar o bom uso desses recursos. Então a gente quer saber o que o senhor pensa sobre isso. É só fazendo um parênteses, por isso que eu pedi para adiantar, porque como você tocou no assunto aqui, nos esclareceu sobre duas áreas, que é um pouco de saúde e um pouco de educação, vem aquela velha história da primeira pergunta. Você tem 5 filhos, se você trata 2 muito bem, e os recursos são poucos, 3 vão ser prejudicados. Então é a mesma coisa das secretarias que você tem. Às vezes a área de infraestrutura e outras mais, elas estão sendo prejudicadas porque houve o quê? Uma atenção maior nessas duas áreas e, evidentemente, os recursos não são suficientes porque a distribuição de impostos no país ela é muito errada, ou seja, o governo federal pega demais e o município de menos. Então é essa a pergunta que foi feita. Não, eu particularmente acho que ela, não só a distribuição é injusta, como a população é educada. Por isso que eu tentei trabalhar nesses 3 anos e pouco o conceito de cidade educadora, porque nós temos que reeducar o nosso povo. Por exemplo, né, todo mundo acha que, por exemplo, de diabético, nós temos que montar o centro, mandei para o profissional, mas quem manda a fita, quem manda o remédio é o Estado, o governo do Estado. Só que o povo não sabe disso. Quando falta a fita, ele vai xingar quem? A prefeitura. É o prefeito. Ninguém vai falar que é o governo do Estado que não mandou. Porque a nossa cultura é o quê? O recurso vai para Brasília, mas a cobrança vem para o prefeito. Esse é um problema que nós vivemos hoje na nossa federação. A distribuição é desigual. O governo federal concentra muitos recursos, enquanto o município concentra o quê? A responsabilidade. E é aquele conceito errado também, Gilmar, de que eu acho que é para a população que às vezes não sabe, né, às vezes não conhece o amplo, ela acaba, como ela está mais perto, ela está aqui em Uberlândia, ela vai acabar reclamando para quem? Para quem está mais perto. Não, e não é só isso não. Quando você tem o recurso maior ficando lá no Estado, seja ele qual for, e o município é que está aqui tomando conta, e a concorrência é feita lá e enviado para cá parte desse material, o que ocorre? A pessoa vai reclamar para quem? Vai reclamar no município. Então, o controle até dessas concorrências, se tudo fosse feito no município, nós teríamos muito mais esse controle na nossa mão, muito mais perto. Então, por isso é que o recurso deveria ser maior aqui para o município. Mas a reforma tributária tem que ser feita. Ou se faz, ou os municípios vão continuar sofrendo. Só manda obrigação para o município. Não vem a contrapartida. Esse é o drama que nós estamos vivendo hoje. Certo? E aí realmente é difícil de você conseguir se manter. E eu particularmente entendo. Agora, todo município vai continuar priorizando aquilo que ele acha que ele é, onde ele quer mais focar. Quando a gente desenvolve, por exemplo, eu quero trabalhar com as escolas de tempos integrais. O que é? O menino fica um turno na escola regular e outro turno ele vai para onde? Vai para uma outra área, para ele poder fazer o quê? Desenvolver outras atividades. Música, dança, capoeira, esporte, computação, formação. Isso foi, nós criamos a rede crescer para exatamente isso. Para poder o quê? O menino fica um turno na escola e outro turno com a gente. Ele fica praticamente o dia inteiro conosco, com toda a estrutura. E onde ele é atendido, os meninos que nós atendemos na rede são meninos que menos dá problema. Então, essas são mudanças que estão sendo tem que se fazer, mas esse é um processo que não é rápido, não é curto. Inclusive, o CDL tem uma parceria fantástica de capacitação e formação desses jovens. Consolidar recursos no âmbito dos municípios é que hoje, na minha avaliação, existem municípios demais no país. Criou-se nos últimos 25 anos 1.600 novos municípios nesse país. Em geral, em 95% dos casos, municípios de 20 mil habitantes para menos que não têm condições de serem sustentáveis. Inclusive, Minas é campeão nisso. Minas é um dos estados que mais criou lá do Rio Grande do Sul. Então, de certa forma, ao se incentivar esse processo, e aí é uma questão que transcende vários governos, né, eu pesquiso sobre isso, você acaba penalizando muito os médios e grandes municípios em detrimento dos pequenos, porque os recursos são gerados nos médios e grandes
e canalizados para municípios que não têm capacidade de sobreviver sozinhos, né? O senhor foi deputado federal. Hoje nós temos um país aqui, ontem saiu dado no valor de que a nossa carga tributária chegou a algo próximo de 33%. Né? O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário estima algo próximo de 37%, ou seja, por qualquer parâmetro que se olha, a nossa carga tributária não tem como continuar crescendo. Né? Como que nós vamos fazer para criar essa sustentabilidade nos nossos municípios e, sobretudo, nos médios municípios como o nosso, que são extremamente penalizados por isso? O senhor citou a questão do IPTU e eu gostaria até de me posicionar aqui. Na ocasião, o senhor estava certo com a reforma do IPTU, escrevi 2 artigos no jornal Correio, concordando com aquilo que vinha sendo feito e, infelizmente, não conseguiu ser implantado. Mas como nós vamos conseguir da sustentabilidade financeira, não só para Uberlândia, mas para os médios municípios daqui para frente, num cenário onde o governo ele não pode voltar a dobrar de tamanho como dobrou nos últimos 10 anos? Bom, 2 coisas, né? Eu entendo que nós temos que desenvolver. Né? Aqui, só para mostrar o trabalho social que a gente estava fazendo, depois eu volto nesse processo aqui. Uma coisa importante que nós estamos fazendo, e Uberlândia tem que enfrentar, e os municípios médios têm que enfrentar, é exatamente o problema da moradia. Né? Se não fosse o número de habitações que nós estamos fazendo, o desemprego em Uberlândia seria maior. Nós fizemos uma política forte de construção de moradias, porque nós entendíamos que é possível gerar emprego e renda. Pergunta os dados do Sinduscom para vocês verem quantos funcionários estão trabalhando aqui. Olha que as pessoas pararem essas construções aqui, vocês vão ver as dificuldades, se a gente não tiver outra proposta para eles. Certo? Então, nós estamos fazendo. E fazendo caso que também agora é de qualidade. Né? Casas individuais para poder exatamente atender, né, as pessoas. Esse é um programa do Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal. Mas quem define o modelo no município é o município. Aqui você tem 2 exemplos que eu posso... Né? Aqui era uma área do DR, aqui era uma área do stand de tiro do Exército. Você podia fazer casas para a faixa maior de renda ou fazer para a faixa menor de renda. Eu preferi fazer para a faixa menor de renda. Por isso que o valor do imóvel ele paga em 10 anos e o outro é 25 anos. E aqui a pessoa paga prestações 1/3 do valor desse daqui, mesmo estando do outro lado da rua. São opções. Cada prefeito escolhe o modelo que ele quer fazer. A mesma coisa. Eu queria fazer uma parte, não sei, porque tinha uma pergunta mais para frente sobre esse assunto. Eu vou adiantar, porque você está mexendo já nesse assunto. E eu vou chegar num outro lado. Que é pergunta anterior. Que é o seguinte, o assunto diz respeito ao perímetro urbano. Sim. Existe uma corrente que eu considero exagerada e a outra também. Ou seja, o perímetro urbano ele foi feito para crescer, só que ele tem que crescer ordenadamente. Porque se você limita muito o perímetro urbano e segura, alegando sempre que tem áreas urbanas por ser ocupadas, né, você acaba inflacionando demais o metro quadrado. Isso que aconteceu no seu governo. Quando você entrou, você não tinha como fazer um Minha Casa Minha Vida tipo 1 ou 1,5, cujo valor tinha que ser de 100 mil. Aí você precisava, por exemplo, comprar um terreno e fazer uma casa com 100 mil reais. Não tinha jeito, porque o terreno mais barato na época era 90 mil. Então, por 10 mil, você não construía a casa. Aí foi necessário o quê? Procurar um aumento em alguns pontos do perímetro urbano, que aí você está, digamos, alejando o perímetro urbano, né, porque você está aumentando pontualmente e caindo naquele erro antigo de fazer conjuntos enormes, populares, sem que cada bairro tenha a população misturada. Porque, por exemplo, hoje o maior problema no urbanismo é a pessoa morar muito longe do trabalho. Então, quer dizer, ele vai usar o transporte público, isso é muito difícil. Então, o que é melhor? Você fazer um bairro onde tenha serviços, comércio, onde as pessoas possam trabalhar. Então, quer dizer, a classe A, B, C, D, E convive junto. Ali seria o ideal. É uma célula com desenvolvimento individualizado, ali sem precisar de transporte público. Só usa para ir em locais que o bairro não tem. E o que acontecia nas cidades brasileiras antigas? Faziam grandes conjuntos populacionais na periferia da cidade, como se aquele povo que estivesse morando lá era diferente dos outros que moravam do lado de cá. Agora, o fato do perímetro urbano estar sempre amarrado, função de pressões de pessoas que às vezes têm uma visão turva, é errado porque provoca distorções. Então eu entendi muito bem, até nós tivemos lá e aprovamos esse aumento do perímetro urbano em conjunto com os outros que estavam sendo, vamos dizer assim, que a conversa estava sendo feita, né? Mas por quê? Porque o perímetro urbano, se você aumenta demais, a infraestrutura fica muito cara.
Aí você vai ter que mandar lixo, vai ter que mandar um monte de coisa através de caminhões, tudo isso custa, e isso aí, se tiver desabitado, não funciona. Então o problema maior é o seguinte, é regular, não pode ser muito e não pode ser pouco. E de uns tempos para cá, esse troço ficou travado. Aí todo mundo tinha medo, vai mexer nisso é igual vespeiro. E nós estamos pagando um preço do quê? Da burrice de um pessoal que está lá travado. Inclusive, nós estamos participando, de novo, porque isso aí não é só do seu governo, não, dos anteriores também, da comissão do plano diretor, de discussão da lei de uso e ocupação do solo, e toda vez que a gente leva um assunto que tem que ser clareado de forma equilibrada, a gente sempre apanha, porque fica assim, 8-6. Ganhou 8, que é o quê? O povo travado. Aí eu, na última, falei, não volto na reunião. Por quê? Porque esse tipo de reunião não vai vingar. Quer dizer, não são pessoas cuja cabeça é esclarecida e que sejam equilibrados. Ou é xiita para cima ou xiita para baixo. Então, esse ponto é que eu estou colocando, porque eu acho que está prejudicando a cidade. E nós, que somos apartidários e que somos a população, a gente tem que pedir essas mudanças. No quesito Casa Popular, é muito importante que a política pública voltada à habitação popular, ela exista. Mas ela tem que existir junto com os mecanismos, como já foi dado aqui, do IPTU progressivo de forma correta, sim, mas as políticas de criação de bairros com a estrutura adequada para isso acontecer. Por isso que todos os nossos conjuntos têm toda a infraestrutura, exatamente por causa disso. Você não pode jogar as pessoas sem infraestrutura. Eu sei o preço que eu estou pagando para poder organizar o Shopping Park, né? Então, agora nós estamos discutindo a expansão do perímetro urbano, dentro do quê? Também da lógica da sustentabilidade. Não posso expandir, por exemplo, o perímetro urbano de Uberlândia para a área das nascentes, senão eu vou matar os córregos de Uberlândia. No perímetro urbano tem que expandir o quê? Onde é que está crescendo agora a área habitacional? Setor oeste. Não dá para fazer mais na região sul e nem na região leste, porque onde está o quê? Os custos d'água. Você não pode matar, porque se você matar, depois você mata você mesmo. Então, esse debate nós estamos travando e é importante que os prefeitos falem sobre isso. Nós enfrentamos, você nos ajudou nesse processo aqui, se não fosse essa abertura, hoje o Uberlândia estaria numa situação muito mais difícil. Agora, o perímetro não pode ser também fora do anexo. Nós temos que ir expandindo de acordo com o quê? Dentro da área de expansão que ele está... Pois é, mas aí nós estamos enfrentando um outro problema seríssimo, que é o seguinte, o perímetro urbano ele é restrito. E você tem um município de Uberlândia que tem uma área rural muito grande, porque o município de Uberlândia ele é grande em termos de área. 4.000 e... Exatamente. Então, o que tem ocorrido que nós temos visto? A área rural ela pode ter módulos de 20 mil metros quadrados. Isso aí é o módulo rural mínimo. Então, o cara monta, às vezes, um loteamento desse tipo, com o intuito de fazer uma chácara, alguma coisa lá, com esse tipo de habitação. Só que existem vários casos no perímetro rural que faz o seguinte, ele faz um condomínio, entendeu? Dentro dos 20 mil metros do módulo rural e coloca lá um monte de, digamos assim, de cortiços, né? E nós todos estamos pensando que a gente está tranquilo, travando o perímetro urbano, controlando tudo isso, sendo que depois está ficando caótico. Então nós vamos ter o quê? Lá na frente, um problema seríssimo para resolver, que é as pessoas que estão assentadas lá e que praticamente a gente pode considerar isso aí um assentamento disfarçado, né? Claro. E que nós vamos ter que resolver o problema lá na frente. Então, quer dizer, nós estamos esperando uma bomba estourar. Como resolver isso? Nós estamos trabalhando para regular no plano diretor agora, também do perímetro rural, para evitar isso. Porque, na verdade, o cara faz de 20 e depois põe gente lá com 1.000 metros quadrados. Então, nós vamos... Eu, pessoalmente, eu sou contra. Eu acho que nós temos que ter um processo organizado. Eu sou daquele que defende a expansão, mas não também de forma desorganizada. Senão nós vamos acabar com a cidade, prejudicar e muito. Outra coisa que nós estamos fazendo criamos o Promico. Isso aqui, se não fosse o Promico, criação de micro e pequenas empresas, hoje a situação de Uberlândia também seria muito mais dramática. Porque quem gera mesmo emprego é a micro e pequena empresa. Grandes empresas, elas trazem receita, mas não trazem muito emprego. Quem traz emprego é exatamente a micro e pequena empresa. Então, a lei que nós aprovamos em 2013 é hoje sucesso e que permitiu que Uberlândia conseguisse, nesse momento de crise, pudesse melhorar a sua arrecadação e crescimento. Hoje eu estou apostando muito no micropólio de TI. A lei de 2014, e hoje nós já geramos mais de 2.500 empregos. Começamos com a Grande Amarileuza e com a Algartec, né? Depois passamos para o Uberlândia Shopping e agora já estamos chegando no BT. E essa é, para mim, aproveitando a grande quantidade de estudantes que nós temos, universitários, nós temos que pensar o processo de qual é o novo vetor de crescimento de Uberlândia.
para mim são dois. Tecnologia, porque isso aqui, nós temos universitários que falam mais de uma língua e que têm habilidades hoje com tecnologia para atrair novos empregos. Uberlândia vai ser um grande polo, como hoje Recife está se tornando, como Florianópolis se tornou, e nós estamos trabalhando fortemente para isso. Então essa foi uma inovação que nós fizemos e eu espero continuar. E a segunda grande questão que nós vamos trabalhando é a indústria na área de quê? Nós trabalhamos na questão da água. Por isso nós estamos fazendo um investimento forte na questão, né, de captação de água de capim branco. Né? Nós conseguimos já aprovar, tem mais de 25%, quase 30% da obra já executada. Por quê? A indústria de alimentação não funciona sem água. A indústria de alimentação só funciona com água. Não é à toa que a Coca-Cola está fazendo a segunda unidade dela em Uberlândia por causa da água. Não é à toa que a Ambev veio para cá por causa da água. Não é à toa que a Caju está aqui expandindo a sua coisa por causa de água. A BRF acabou de fechar conosco, vai construir uma barragem ali, perto da sua unidade no Jardim Brasília, por causa de água, e vai ampliar a sua unidade. Por isso nós estamos o quê? O DEMAI foi um dos departamentos, quando eu assumi a Prefeitura de Uberlândia, todo mundo tinha os dados, o DEMAI foi entregue com 2.600.000 no vermelho, e nós modernizamos, e hoje, mais de 100 milhões de recursos próprios do DEMAI estão sendo investidos. Se não fosse o DEMAI também hoje em Uberlândia, nós teríamos um problema mais sério ainda de desemprego. As maiores investimentos que nós estamos fazendo, inclusive vamos entregar a nova sede, e com a nova sede nós vamos poder fazer a PPP para fazer o primeiro estacionamento subterrâneo de Uberlândia, que o DEMAI no final do ano já sai dali. Então nós já estamos pensando na revitalização do centro a partir da nova sede do DEMAI, fazendo exatamente ali o primeiro estacionamento subterrâneo, criando um grande bulevar ali na área superior, né, do DEMAI. E começando a fazer uma coisa que o Uberlândia não fazia, que é a questão... Nós estamos fazendo muita casa na zona rural sem esgoto. E estava contaminando e prejudicando a agricultura nossa. Porque nós temos em Uberlândia, quando eu assumi a Prefeitura de Uberlândia, tinha 16 assentamentos de reforma agrária. Nenhum deles com saneamento de esgoto. Você imagina uma fazenda, como na Tangará, que tinha um proprietário, passa a ter 400 proprietários. 450 proprietários. Como é que todo mundo furando fossa negra? Como é que faz? Pois é, mas aí vem uma pergunta. O DEMAI desenvolveu o quê? Quando é um assentamento, isso aí é verba federal, não é? Deveria ser. Pois é, porque eu acho o seguinte, é muito fácil o sujeito chegar, desapropria uma área, põe um povo lá e acha que ele vai se virar. Não vai. Não tem dinheiro. É preciso ter o quê? Formas de financiamento para esse pessoal que está lá e estrutura. Isso tudo deveria ser do governo federal. E esse serviço aí, por exemplo, devia ser pago pelo governo federal e não por nós. Perfeito, mas o DEMAI, veja bem, o DEMAI está vendendo serviço. Por que o DEMAI faz? O DEMAI é o quê? Os técnicos do DEMAI diziam para mim assim, quando eu perguntei para ele, ele falava 98% de tratamento de esgoto. Eu perguntei na zona rural. Ah, não, mas o DEMAI é departamento municipal. Falei, agora eu gostei. Eu sou professor de geografia também. O que é um município na concepção geográfica? É a área urbana e a área rural. Então, o DEMAI, o que vocês estão fazendo na zona rural? Ah, nós cuidamos do distrito. Tudo bem. Mas e nas outras? Desenvolver isso aqui, gente, com pneu, um processo simples, dois tubos desses, você faz o tratamento de esgoto para uma família de 6 pessoas. E hoje já está sendo instalado em 3 assentamentos já, custa R$500. Então o pessoal paga. O DEMAI vai lá, faz o serviço e trata o quê? O esgoto. Tratando o esgoto, volta o quê? A agricultura pode se desenvolver com maior tranquilidade. Nós diminuímos a contaminação. Então, eu quero encerrar, porque eu acho que o tempo, eu sou meio... Tem muita pergunta aqui. Para poder dizer para você, nós estamos enfrentando isso, só que muita gente não sabe. Eu fui à Coreia, com tudo pago pela ONU, para mostrar esse modelo. Né? E Uberlândia quase não sabe sobre isso. E lá fora eles já sabem muito mais do que nós estamos fazendo. Associe sua empresa ao sucesso. CDL Uberlândia.